Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. O versículo 1 diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos te agradecendo, oramos pedindo em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dando sabedoria, que o Senhor venha nos dando entendimento e que nós possamos, através da tua graça, aprendermos a tua palavra. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, continuando o nosso estudo em Tessalonicenses, só para relembrar os irmãos, a igreja estava em extrema angústia, estava extremamente agitada. Por quê? Porque eles achavam que aquela tribulação que eles estavam passando, de perseguição, de lutas, de dificuldades, que aquilo ali já era a grande tribulação. E por causa de uma mentalidade grega, que espiritualiza tudo, eles achavam que de alguma forma Jesus havia voltado, só que de maneira espiritual, e que eles tinham ficado. Não bastasse isso, começaram a se levantar falsos profetas. Não bastasse isso, começaram a se levantar falsos mestres. E também chegaram cartas à igreja, como se fossem de Paulo, cartas mentirosas. E isso agitou profundamente a igreja. Aí Paulo escreve para a igreja, faz elogios à fé deles, mas o alvo de Paulo é relembrar os Tessalonicenses e ensinar qual vai ser o ambiente da volta de Jesus. Lembrando que nós vimos em Mateus 24 que a volta de Jesus dá em duas etapas. Mateus 24, do 29 ao 31, fala de sinais cósmicos, o sol escurecendo, a lua não dando a sua luz, o céu se enrolando, as estrelas caindo no firmamento, e aí os anjos vêm, e nós nos encontramos com o Senhor nos ares, é o arrebatamento. Depois disso, lá em Mateus 25, Jesus volta, se assenta no seu trono para o julgamento das nações, onde os bodes e as ovelhas vão ser julgados. Então são duas etapas. Sendo em duas etapas, Paulo aqui está falando do arrebatamento. É a nossa reunião com Jesus nos ares. Sempre que você vê a volta de Cristo, e ela está falando reunião com Jesus nos ares, é arrebatamento. Sempre que você vê a volta do Senhor, o Senhor colocando os pés na terra, já é a segunda vinda para iniciar o milênio e a eternidade. Já é lá depois de tudo consumado. E aí Paulo me traz uma informação extremamente importante no versículo 3. Ele fala que duas coisas têm que acontecer. Fala, gente, não se preocupe, pode aparecer profeta, pode aparecer mestre, pode chegar carta como se fosse minha. Mas vocês não se movimentem o vosso entendimento, não se enganem. Para acontecer o arrebatamento, tem que acontecer primeiro a apostasia. E segundo, a manifestação do homem da iniquidade, que é o anticristo. Isso concorda com o que Jesus ensinou. Jesus, em Mateus 24, fala o seguinte: o amor de muitos esfriará. Está falando de apostasia. Aquele amor é o amor dentro da igreja. E aí Jesus fala, 24:15, e quando virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, assentado no lugar santo, fujam para os montes. Então Jesus fala também nessa sequência. Eu imagino
pelo que eu vou explicar hoje, que primeiro nós vamos ver a apostasia, e essa apostasia vai preparar a vinda do anticristo. Agora, pelo texto, nós não podemos afirmar com certeza, porque Paulo não dá ordem. Paulo fala, vai ter que vir apostasia e manifestação do homem do pecado. Mas por uma série de outros textos, eu acho que pode caber essa opinião pessoal. É uma opinião pessoal, não é uma opinião bíblica. E eu vou demonstrar por quê. O que é apostasia? Essa palavra aqui não foi traduzida. Apostasia, o que é? Apostasia quer dizer afastamento. Apostasia quer dizer rebelião. Apostasia quer dizer abandono. Então aqui está falando o abandono da fé. Antes do arrebatamento, nós vamos ver o abandono da fé dentro da igreja. É o primeiro sinal que vai acontecer. E nós vamos ver isso, nós vamos ver muitos cristãos voltando atrás. E aí você pode perguntar, mas pastor, como que um cristão volta atrás? Já que a Bíblia me ensina que uma vez salvo, sempre salvo. Veja, isso é muito simples. Existem pessoas que não nasceram de novo, mas intelectualmente elas têm uma fé temporária. Aonde que eu vejo isso? Por exemplo, Evangelho de Marcos, capítulo 4, a parábola do semeador. Uma semente caiu entre espinhos, outra semente caiu entre terra pedregosa. Aí, uma semente, o diabo vem e rouba, outra semente, os pássaros comem. Mas tem dois tipos de semente que chamam a atenção. A primeira delas é aquela que dá fruto, e dá muito fruto, e germina. E chega a produzir a 100 por 1. Que semente que é essa? A semente dos salvos. A semente da palavra é plantada, a pessoa nasce de novo. Ao nascer de novo, a consequência disso, ela crê e passa a amar Jesus. E aí ela começa a caminhar como cristão. Mas tem uma quarta sementeira aí, qual que é? É a pessoa que recebe a semente, ela se alegra com a semente, começa a andar nos caminhos do Senhor, mas quando vem as lutas, quando vem as perseguições, quando vem as tribulações, ela abandona. E aí Jesus explica, porque ela não tem raiz em si mesmo. O que é não ter raiz em si mesmo? Não nasceu de novo, é uma fé intelectual. A Bíblia nos mostra que eu posso ter uma fé totalmente intelectual. Eu posso ir para a igreja, carregar a Bíblia de crente, cantar hino de crente, ouvir palavra, me alegrar com as coisas do Senhor, mas eu não nasci de novo. Como eu costumo dizer, a distância entre o céu e o inferno é 2 palmos, entre a mente e o coração. Tem gente que só tem uma fé intelectual. É fruto de pensamento, não nasceu de novo, seu espírito continua morto. Essa fé não traz salvação. Essa fé não tem raiz em si mesma. E ela vai trazer destruição para a pessoa, porque ela não vai se sustentar. Existe um texto muito interessante sobre isso, que às vezes é mal compreendido entre os irmãos. Vamos um pouco à frente. Carta aos Hebreus, é 3 cartas ou 4 à frente. Você vai passar por 1 Timóteo, 2 Timóteo, vai chegar em Hebreus. Capítulo 6. Versículo 4 diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo
crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que bebe a chuva e que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles porque é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. O que o escritor de Hebreus está falando aqui? Ele está falando o seguinte: primeira coisa, 2 tipos de terra. Uma recebe a semente e frutifica. Vai receber a bênção. Quem é? Os salvos. Outra recebe a semente, mas não frutifica, não tem raiz. Está perto de ser queimada, é a maldição. Percebe que é o mesmo quadro da parábola dos semeadores? O escritor de Hebreus usou a figura de Jesus em Marcos 4, ensinando a mesma coisa. Só que aí ele faz uma advertência muito mais completa. Em Marcos fala que a semente apenas caiu na terra e veio a luta, a pessoa saiu. O escritor de Hebreus complementa a ideia. E aí o que ele fala? Versículo 4. Olha o que eu vou reler. Porque é impossível para os que já uma vez foram iluminados provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século vindouro. O que é? A pessoa foi iluminada na sua mente. Opa, Jesus é o Messias. Aí ela começou a vir para a igreja, se tornou participante da comunhão do Espírito Santo, porque o Espírito Santo se move na igreja. Aí ela viu os poderes do século vindouro, ela viu o poder de Deus, poder transformador, curas, milagres, um monte de coisa que Deus faz. Entendeu? Só que aí, olha o que o versículo 6 fala. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. O que acontece? A pessoa começa a vir para a igreja, tem uma fé mental, não tem raiz em si mesma, ela vê tudo que Deus fez, ela conhece que somente pela cruz alguém pode ser salvo, mas ela recua. A figura de Hebreus eram pessoas que vinham para a igreja e voltavam para o judaísmo, apostatando de Cristo. Esse é o quadro, mas eu posso usar esse exemplo para pessoas que começam a vir para a igreja, e em vez de sair da igreja e ir para o judaísmo, ela sai da igreja e volta para o mundo. O que acontece? Por que ela não pode ser mais renovada para arrependimento? Porque a única maneira de se arrepender é pela fé na obra da cruz. Não tem como se arrepender. Entendeu? Só existe um caminho para a salvação: Jesus Cristo morrendo na cruz. E aí o escritor de Hebreus termina a ideia falando: olha, tem uma terra que vai dar fruto, vai ser abençoada, mas outra não vai dar fruto, perto está da maldição e vai ser queimada. Agora, o escritor de Hebreus faz uma advertência para os salvos. Olha que legal como ele termina a ideia, mostrando a diferença, que no parágrafo anterior ele está falando de não salvos, e agora ele vai falar com os salvos. Olha o versículo 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor para com seu nome mostrastes, porquanto serviste aos santos e ainda os serviste. O que o escritor de Hebreus fala? Gente, vocês que são igreja, vocês que nasceram de novo, a gente não espera isso. E lembrem que Deus vai dar a paga das suas boas obras. Lembre que Deus vai retribuir. Então, sempre que você lê a passagem de Hebreus, você tem que lembrar, são 2 grupos. Um dá fruto é abençoado, o outro não dá fruto é amaldiçoado e queimado.
Um conhece a igreja, vai para a igreja, mas não tem raiz em si mesmo, abandona a fé. O outro jamais pratica isso, porque a marca do salvo são as boas obras, a marca do salvo é a perseverança, a marca do salvo é crescer na fé. Tem lutas, tem crises, mas eu sempre tenho que lembrar dessa frase: eu não persevero para ser salvo. Eu não permaneço na igreja para ser salvo. É ao contrário. Porque eu sou salvo, eu persevero. Porque eu sou salvo, eu vou para a igreja. A marca do salvo, do nascido de novo, que tem segurança de salvação, é uma vida cristã abundante. As pessoas confundem. Elas acham que para ser salvo eu tenho que permanecer na igreja. Não. É porque eu sou salvo eu fico na igreja. Entendeu? Inclusive nas cartas do Apocalipse, a Bíblia faz uma afirmação. Olha, os que permanecerem até o fim serão salvos. Não é uma questão, é uma afirmação. Mostrando a marca do salvo. Então existe o risco de uma pessoa vir para a igreja, começar a frequentar a igreja, carregar a Bíblia, cantar hino e abandonar. Se ela não tem raiz em si mesmo, é perdição. E o único caminho para ela é a fé em Cristo Jesus, não tem outro caminho. Por isso não pode renovar. Agora, alguém nascido de novo, que tem raiz em si mesmo, sai da igreja, se afasta. A Bíblia já me ensina algo diferente. Ele perde a salvação? Não. Mas duas coisas vão acontecer. Primeira, a chibata vai comer no lombo. E ele vai voltar de trator para a igreja, todo quebrado. Segunda, outra hipótese, Deus recolhe. É o que 1 Coríntios me ensina. Entendeu? Ah, o cara saiu da igreja, não teve luta nenhuma, não era filho, é o que Hebreus me ensina. Se vocês não são disciplinados, é porque vocês não são filho. Porque quem é filho dá errado, Deus disciplina. Simples assim. O problema é que as pessoas querem ficar com o que elas acreditam. E não com o que a Bíblia diz. E eu não posso viver minha fé em cima do que eu acredito. Eu tenho que viver minha fé em cima do que a Bíblia diz. A Bíblia mostra as marcas do salvo. A Bíblia mostra o que é uma fé consistente. Amém? Agora vamos aprofundar um pouco sobre essa apostasia, como acontece. Vamos voltar um pouquinho, 1 Timóteo 4. Veja, antes de eu abrir 1 Timóteo 4. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 21, Paulo vai fazer uma visita a Jerusalém. Nessa visita, Paulo vai ser preso. Quando ele chega a Jerusalém, a igreja de Jerusalém fala o seguinte: olha, o pessoal está dizendo aqui na Judéia que você apostatou de Moisés. E que você está ensinando os judeus que creem em apostatar, abandonar o judaísmo. Qual que é a palavra que eles usam? É a palavra da mesma raiz, apostasia. Em toda a documentação grega, que vai do 2º século antes de Cristo até o 2º século depois de Cristo, a palavra apostasia sempre é usada em dois casos. Primeiro, rebelião religiosa, abandono religioso. Segundo, rebelião política. Por que é importante dizer isso? Porque existe uma linha teológica que quer dizer que apostasia aqui, esse afastamento, é saída. E que saída que eles querem dizer? Arrebatamento. Eu pego a minha lixadeira, pego o versículo e vou lixando. Até eu conseguir encaixar ele no que eu penso.
E aí eu tenho o versículo. Qual que é o problema dessa visão? O problema dessa visão é que eu não tenho documentação. Não existe um manuscrito grego, tanto religioso como corrente, que a palavra apostasia é usada para saída dessa maneira. E olha, tem teólogos extremamente importantes, muito melhores do que eu. Por exemplo, o Marcos Granconato pensa que a apostasia é o arrebatamento. O Dr. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, professor do Granconato, imagina, também pensava assim. Um grande teólogo americano do Manual de Escatologia, Dwight Pentecoste, também pensava assim. São grandes homens, homens de Deus. Mas eles acreditam num arrebatamento pré-tribulacional, antes da tribulação. Um arrebatamento sem sinais. Só que eles não têm um versículo direto. O que mais se aproxima é esse versículo. Só que aí eles têm que modificar o sentido de apostasia. Colocar como saída da igreja, arrebatamento. Só que na Bíblia, apostasia é rebelião religiosa. E nos documentos da época é rebelião religiosa ou rebelião política. Por isso que eu prefiro considerar aqui apostasia. E esse texto que eu vou ler usa uma palavra da mesma raiz, tendo a ver com rebelião religiosa. Olha que interessante. 1 Timóteo 4, versículo 1. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Até aqui, vamos fazer uma pausa. O que Paulo está ensinando aqui? Que nos últimos tempos muitos abandonarão a fé. Rebelião religiosa. Quando acontece os últimos tempos, a igreja de maneira errada acha que últimos tempos é o tempo do fim, do Apocalipse. O apóstolo Pedro, em Atos 2, ensina que os últimos dias, ele usando a profecia de Joel, vão da primeira vinda de Cristo à volta de Cristo. Esse é o período que a Bíblia chama de últimos dias. Quanto tempo tem hoje de últimos dias? Já temos mais de 2020 anos de últimos dias. Agora, nós sabemos pelo Apocalipse que à medida que a volta de Jesus e que os eventos forem acontecendo, o relógio de Deus acelera. E esse significado de últimos dias começa a tomar um sentido muito maior. Pô, estou lá fazendo a barba do anticristo. Vou olhar para a cara do Roceano e falar, rapaz, nós estamos nos últimos dias mesmo. Olha o anticristo aqui do lado. Só de olho na gente. Percebe por que acelera? Por que esse conceito acelera? Agora, olha que interessante. Paulo ensina que essa apostasia vem através de doutrinas de demônios. É uma apostasia na igreja. Por causa do quê? Primeiro, ensinos errados. Olha o versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O que acontece? É através da mentira teológica. Por isso que uma igreja tem que julgar tudo que é ensinado no púlpito. Por isso que você tem que julgar tudo que você assiste e ouve por aí. Você pode estar dando ouvido a doutrinas de demônios. Você pode estar acreditando em blasfêmias e nem perceber. Por isso que o crente tem uma vida marcada pela leitura bíblica, pelo estudo das Escrituras e pela frequência de uma igreja bíblica, onde se ensina realmente a palavra de Deus. Para que ele não seja colhido de maneira errada. Entendeu?
Uma igreja saudável conhece a Bíblia, confere a Bíblia. Agora, olha que interessante. Os homens que traziam a mentira têm a sua consciência cauterizada. O que é cauterizado? Perdeu a sensibilidade, queimou. Perdeu a sensibilidade. O camarada ensina o erro na maior. O camarada ensina o erro tranquilo. Por exemplo, outro dia no YouTube eu estava vendo um homem muito conhecido, bem famoso, falando o seguinte, que quem não dá dízimo não vai para o céu. Aí ele pega o texto de Malaquias e fala o seguinte, ó, quem não dá dízimo rouba a Deus. Aí ele pega o texto de Apocalipse e fala, os roubadores não entrarão no céu. Qual que é o problema disso? Isso é heresia. Não é nem falsa doutrina, é heresia. Por quê? Porque isso é salvação por obras. Como? É a obra da cruz do Calvário mais dá dízimo. Isso quer dizer na prática o seguinte, que a obra da cruz do Calvário sozinha não é suficiente para salvar. Eu tenho que dar dízimo, eu tenho que usar saia, eu tenho que pôr véu, eu tenho que dar sopa para mendigo. Salvação por obras é heresia. Salvação por obras é catolicismo romano. Heresia grosseira. Se você perguntar para um católico com todo respeito e amor, como que você faz para ser salvo? Ah, eu tenho que fazer boas obras, fazer boas coisas. A gente mesmo pensava que era uma balança, né? Fez coisa boa, 10 pontos. Fez coisa ruim, perdeu 10. Chegou na soma, deu 1,5 positivo, entrei. Não era assim que a gente pensava? Aí você entendeu que a sua parte na salvação foi o pecado. O resto foi tudo Deus que deu, inclusive a fé te convenceu do pecado, da justiça, do juízo, te salvou. E você foi comprado. Entendeu? Mas os camaradas aqui, mente cauterizada. Esse exemplo que eu dei agora mostra como é fácil você crer num falso mestre. Isso que eu acabei de falar é ensinado em muitas igrejas. E tem muita gente de maneira inadvertida que tem cometido esse erro. Entendeu? Não sei se por má fé, não sei se mal orientado, a gente não pode julgar o coração das pessoas, eu posso julgar o erro. A Bíblia me manda julgar obras. A Bíblia fala, o homem espiritual julga todas as coisas. Estou julgando obras, entendeu? Mas é uma apostasia da fé, guarda isso. Aí vamos lá, versículo 4. Não, versículo 3. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Até aqui. O que acontece? Primeira marca da apostasia, vão proibir o casamento. Veja, em algum grau, isso que Paulo está falando aconteceu nos primeiros 200 anos de igreja, no chamado movimento gnóstico. Eles diziam que para ser mais espiritual, eu não tinha que ter relação sexual, nem com a minha esposa. E aí eles se abstinham. E achavam que eram mais espiritual. Isso é doutrina de demônios. Entendeu? Agora, olhando para a história e entendendo que toda profecia, muitas delas têm uma característica dupla face, sempre a geração que está lendo a profecia vê algo, mas aquela geração aponta para o futuro. Olhando os dias de hoje, a gente vê um trabalho sistemático contra o casamento. E nós temos que lembrar que Deus criou homem e mulher. E aí foi criado o casamento. Essa é a forma bíblica, e eu creio que é verdadeira, da união. Casamento. Qualquer coisa fora disso é pecado, desagrada a Deus. Entendeu? Agora, hoje em dia, a pressão sobre a família é enorme. E aí o que acontece? Toda uma série de relacionamentos
que a Bíblia diz que é pecado, estão sendo ensinados para as pessoas. Isso é sinal de apostasia. Isso tem acelerado de 70 anos para cá, do pós-guerra para cá. A coisa banalizou, o sexo fácil banalizou. Sendo que Deus criou o sexo seguro, que é chamado casamento. Ele criou. Um homem e uma mulher recebem o presente e a bênção de Deus, num casamento santo, se unirem sexualmente. Essa união é tão nobre que Paulo usa a figura de Cristo e a igreja. Olha que coisa maravilhosa. Agora a gente sabe, o diabo perverteu, o diabo perturbou. Outra questão que a gente vê, proibindo os alimentos. Veja uma coisa interessante. Vamos falar um pouquinho de apologética cristã, defesa da fé. Tá? Nós sabemos que o cristianismo é uma religião fundamentalista. Ou é filho de Deus ou é filho do diabo. Ou é salvo em Cristo ou está condenado juntamente com o diabo. Fechou. Então o que acontece? Nas religiões não cristãs, principalmente nas religiões orientais, os sacerdotes dessas religiões, para poder manter contato com as entidades que eles adoram, muitos deles têm que aderir a dietas diferentes. Muitos deles têm que parar de comer carne. Muitos deles têm que aderir a uma dieta vegetariana, uma dieta vegana. E se ele não faz isso, ele não consegue executar os rituais que a religião dele exige. Isso é algo muito estranho. Por que eu como carne e se eu comer carne atrapalha? Por que eu como frango e se eu comer frango atrapalha? Entendeu? Então a gente percebe, mexeu com dieta, abre o olho. Por exemplo, Pedro estava na cidade de Jope, em Atos 10, no terraço da casa orando, Deus abaixou um lençol. Nesse lençol tinha toda a figura de animais impuros. E Deus fala 3 vezes para Pedro, mata e come. Deus mandou comer. Deus liberou todos aqueles animais que eram proibidos pela lei. Se Deus mandou comer, por que o sacerdote de uma religião estranha, anticristã, manda não comer? Tem a ver com apostasia. Os irmãos percebem que tudo caminha junto? Existe toda uma agenda vegana, existe toda uma agenda vegetariana. Veja, eu não estou tratando isso de maneira absoluta. Eu estou te levando a questão de algo que está acontecendo. E esse algo não é à toa. Eu já vi, já estudei outras religiões. E uma marca delas, muitas delas, os sacerdotes não podem comer carne. Senão ele não consegue se relacionar com as entidades. É algo para pensar. Por quê? Porque 1 Timóteo 4 fala, proibindo os alimentos. Outra coisa que nós temos visto, tem havido uma pressão muito grande na Europa, nos Estados Unidos, para acabar com as pequenas propriedades rurais. Porque estão dizendo que o pum dos animais está destruindo o planeta. Só que veja que, curiosamente, existe hoje uma coisa chamada carne de laboratório. Existe uma coisa hoje chamada comida à base de inseto. Entenderam? Aí eu pergunto, o que você prefere, comer um bom bife ou comer uma boa lesma? O que você acha que é de Deus? Percebe? Gente, fica atento às movimentações contra a produção agrícola, contra a produção pecuária. Abram os olhos. O bom entendedor, meia palavra basta.
discurso de medo, discurso de pânico, discurso de doenças. Mas grandes milionários, que eu não vou falar o nome, têm fábricas de alimentos processados em laboratório, têm fábricas de alimentos processados através de insetos, tem fábrica de carne feita de proteína vegetal. Só que a Bíblia que eu leio, o Deus que eu sirvo, baixou um lençol e falou, mata e come. O Deus que eu sirvo, quando Noé saiu da arca, falou, ó, a partir de agora vocês vão comer a carne dos animais. Eu prefiro ficar com Deus. Lógico, tudo com equilíbrio, sem excesso, sem prejudicar o meio ambiente, nada disso, mas a gente já sabe o que faz. Mas eu estou te ensinando caminhos. Chegou numa igreja, ó, aqui a gente não come carne de porco. Acabou de rasgar a Bíblia. Quem está com a razão? Pedro em Atos 10 ou a igreja? Quem está falando a verdade? Deus que mandou matar e comer ou a igreja? Quem está mentindo? Todo mundo sabe que Deus não pode mentir. Então, se a igreja está ensinando algo contrário ao que Deus mandou falar, ela é mentirosa e é anticristo. E não passa de uma seita. Essa você pode falar com certeza. É uma seita, está chamando Deus de mentiroso. Parece uma palavra dura, mas é a realidade, de maneira simples. Mas eu queria mostrar para vocês aqui o quê? Esse abandono da fé já vem acontecendo na história, mas vai acelerar. E aqui entra uma opinião pessoal. Na minha opinião pessoal, todas essas agendas que a gente vê por aí, elas têm a ver com isso aqui. Alguma ligação tem. E está debaixo da nossa barba. Mas dos nossos olhos, mas o mundo anticristão e rebelde a Deus não vê. Porque o homem espiritual é capaz de ver. Quem não é espiritual, as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, porque parecem loucura. Amém? Vamos a mais um texto, 2 Timóteo 3. Olha que interessante. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Até aqui. O que Paulo está falando aqui? A impressão que dá é que o primeiro texto ele está falando de abandono da fé. Aqui ele muda um pouquinho de assunto. Aqui ele está falando do caráter da humanidade. E aí ele traz uma marca para os nossos dias, porque nós estamos vivendo os últimos dias, segundo o que eu ensinei, que os homens seriam traidores, blasfemadores, amantes de si mesmos, desobedientes ao Pai, contrários a Deus. Para mim, é uma opinião pessoal. Isso aqui não é apostasia, porque não é uma rebelião religiosa. Mas isso aqui mostra um mundo com princípios apóstatas. O que eu entendo? O quadro de uma igreja apostatando, o quadro de uma igreja onde o amor de muitos esfriaria, é esse quadro aqui. E esse quadro é o quadro do nosso mundo. Isso aqui, qualquer um que gastar 10 minutos na internet, porque a informação chega mais rápida, ele vai ver esse quadro das pessoas.
As pessoas estão malucas, as pessoas estão rebeldes, as pessoas estão doidas. O pessoal está matando para ver que lado é o tombo. O pessoal está totalmente maluco. É esse o quadro. E por que isso é importante? Que primeiro eu identifico isso e me afasto. Por quê? Porque Provérbios ensina, as más conversações corrompem os bons costumes. Fica do lado o tempo todo de gente ímpia, de gente que não liga para Deus, de gente que não quer saber da igreja, de gente que não quer saber da fé, e vê o que vai acontecer com a sua vida. E aí você faz o outro teste, fica do lado de alguém que é fervoroso, que ama Cristo, que quer as coisas de Deus, que é empolgado com as coisas do Senhor, que ama a verdade bíblica e vê o que vai acontecer com a sua fé, vê a diferença. E se Paulo fala para mim me afastar desse tipo de gente, qual é o meu papel? Me afastar. Aí você vai perguntar, mas pastor, e o amai os vossos inimigos? Jesus falou, não falou? Gente, já expliquei, amar os inimigos é pregar a verdade para eles. Chegar para a pessoa e falar, fulano, com todo respeito e carinho, você já parou para pensar que esse tipo de vida que você está vivendo, Deus reprova e vai mandar você para o inferno, pela eternidade, longe de Deus? Você nunca parou para pensar que esse tipo de vida, ele pode te dar momentos alegres, mas na verdade você não consegue preencher o vazio dentro de você. Você já viu pessoas que viviam assim, como destruíram a sua vida? Agora, Jesus ensinou que a destruição não é só da vida, é uma destruição eterna. O que você acha de começar a procurar Deus, começar a procurar uma igreja? Se você quiser, eu te ajudo, eu frequento um lugar, lá é sério. Eu posso te ajudar. Quer fazer um estudo bíblico? Nós podemos sentar junto aqui no trabalho, na hora do almoço, e podemos estudar alguns textos. Às vezes é uma porta do evangelismo. A pessoa não quer não sei o quê, se afasta. Passou, tá, oi, aí, beleza? Beleza. Ele lá é o cara. Já falei para os irmãos, conheço todos os bêbados aqui, todos bem loucos do bairro. Cumprimento todo mundo, mas eles lá é o cara. Não vou andar junto. E se pintar do meu lado, der uma chance para evangelizar, evangelizo. Entendeu? Agora, tem um segundo fator aqui, que é um outro fator importante. Esse comportamento do homem, a Bíblia mostra, em Apocalipse capítulo 13, um grande líder mundial chamado a besta. Ele é a besta que emerge do mar. Emergir do mar aponta para os gentios. No Apocalipse, mar tem a ver com nações gentílicas. Quem é essa besta que emerge do mar? É o anticristo. Aí a Bíblia fala que ele, juntamente com o falso profeta, vai ter o sistema 666. E quem não aderir a esse sistema está fora e vai ser perseguido. Alguns vão ser mortos. A Bíblia também fala que quem aderir a esse sistema, perdeu, não tem como ser salvo. É impossível. E a Bíblia me traz uma outra informação assustadora. Esse homem barra demônio, ele vai trabalhar de uma forma em que o mundo inteiro vai após ele. E ainda vai falar, quem é semelhante à besta? Quem pode derrotá-lo? É o auge da apostasia. Porque ele vai se assentar no trono de Deus, vai se auto-intitular Deus, segundo palavras de Jesus em Mateus 24, e vai blasfemar contra Jesus Cristo. Mais ou menos vai dizer que Jesus Cristo é um falso Deus, Jesus Cristo é um demônio. E a coisa mais assustadora, o mundo vai acreditar nisso. E o mundo vai adorar ele como Deus. O cristão verdadeiro não vai fazer isso. O que vai acontecer vai ser perseguido. Esse livro que ensina isso vai ser proibido. Semana passada, na Coreia do Norte, uma criança de 2 anos
foi condenado à prisão perpétua, porque foi encontrada uma Bíblia na casa da sua família. Mas até a criança de 2 anos pegou prisão perpétua. É apostasia ou não é? É um ambiente anticristo ou não é? É aquele ambiente que o apóstolo João fala na primeira epístola, porque já existem muitos anticristos. Entendeu? Mas depois João fala do anticristo. Lembra a característica dupla face de literatura profética? Por exemplo, os cristãos que viram a Segunda Guerra, que viram Hitler. Concorda que era fácil eles verem palavras do Apocalipse ali? Era muito fácil. Está matando judeu, botando fogo no mundo. Só que aí Deus virou. Os irmãos concordam que a geração que viveu com Napoleão Bonaparte viu a mesma coisa? Os cristãos da União Soviética de Stalin e de Lenin fechou a igreja, proibiu o culto, também viram a mesma coisa. Os cristãos da China de Mao Tse-tung, o sistema comunista, também viram a mesma coisa. Então, toda característica de literatura apocalíptica ela tem essa dupla face. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que esse ambiente de abandono da religião e esse ambiente de abandono de valores cristãos de verdade vai levar à adoração do anticristo, que, na minha opinião, é o auge da apostasia. É a obra-prima de Satanás, fazendo com que o mundo inteiro venha para o engano. Qual que é o meu papel? O meu papel, primeira coisa, é confiar na segurança de salvação que Jesus me dá. Mas essa confiança é ativa. O que eu estou querendo dizer? Obedecer o que a Bíblia fala, para vir para a igreja, para orar, para ser abundante em boa obra, para ser abundante com os irmãos, no trabalho com os irmãos, viver uma vida cristã verdadeira. Que Deus possa estar nos guardando de um dia, sequer imaginar, nos afastarmos do caminho do Senhor. E que nós possamos ser instrumento na vida de pessoas, para evitar que isso aconteça. Amém? Vamos orar? Senhor, nós oramos te agradecendo, oramos pedindo em nome de Jesus, que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha com o teu poder, e que o Senhor venha nos capacitando a viver uma vida cristã simples, porém abundante, debaixo do teu poder e da tua graça. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos.